Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Gente, eu vou dar continuidade aqui na aula anterior, beleza? Na aula anterior, nós estávamos falando das camadas que são divididas a atmosfera. Falamos que era dividida em 5 camadas. Nós começamos a abordar a troposfera, que é a primeira camada e a camada das quais nós vivemos. O ar da troposfera é o ar que a gente respira. Esse ar é composto por essa porcentagem. O ar da troposfera é composto por esses gases aqui, ok? Então, dando continuidade, eu vou falar da segunda camada. Lembrando que eu estou começando de onde vivemos, subindo até a última camada da atmosfera, tá? Então, na segunda camada é a estratosfera. Esta camada ocupa uma faixa que vai do fim da troposfera, que tem uma altura de 12 km de altitude, até 50 km acima do Sol. As temperaturas variam de menos 5 graus Celsius até menos 70 graus Celsius. Na estratosfera localiza-se a camada de ozônio, que funciona como uma espécie de filtro natural do planeta, protegendo-a dos raios ultravioletas do Sol. Aviões supersônicos e balões de medição climática, que são os balões meteorológicos que eu falei na aula passada, podem atingir essa camada. Detalhe, quando a gente fala de camada de ozônio, a gente tem que dar ênfase sobre ele, tá? Porque é uma importância muito grande a camada de ozônio. Então, camada de ozônio. Você já viu o ozônio? Acredito que não, né? Provavelmente não, pois como o ar, ele é invisível. O ozônio é um gás formado de oxigênio concentrado. A fórmula química do ozônio é O3, tá? O oxigênio que a gente respira é O2, são 2 átomos de oxigênio. O ozônio são 3 átomos de oxigênio, por isso que é um oxigênio concentrado. Ele é tão leve que paira acima da Terra, na atmosfera. A muitos quilômetros de altitude existe um manto desse gás chamado ozônio, ok? Bem, buraco na camada de ozônio. A camada de ozônio é uma espécie de filtro de proteção que deixa passar o calor e a luz solar, mas impede que parte das radiações ultravioleta, muito prejudiciais à nossa saúde, chegue até a Terra, chegue até a superfície da Terra. Então essa imagem aqui representa direitinho como funciona. Lembrando que a camada de ozônio ocupa a estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. A poluição e a liberação de CF6, CFC significa clorofluorcarbono, ok? Essa liberação, ele paira no ozônio e ele reage com a molécula do ozônio, tá? Então, os gases CFC, que é o clorofluorcarbono, quando chegam à estratosfera, se desintegram e liberam átomos de cloro, que por sua vez atacam as moléculas de ozônio, transformando-as em moléculas de oxigênio, ok? Buraco na camada de ozônio, afinal, o que significa isso, né? Quando a gente fala buraco na camada de ozônio, a gente pensa, bom, então tem uma camada de ar e existem vários buracos, professora? A radiação solar passa por ali e queima a gente? Como é que funciona isso daí? Na verdade, os buracos na camada de ozônio, ele permite passar os raios ultravioleta, ok? O calor que vocês considerariam que queima a gente é o calor do Sol. O que é prejudicial a nós não é o calor, claro, né? Só se for um calor excessivamente. Mas o que é uma parte prejudicial a nós ali é os raios ultravioleta. Então, o que é o buraco na camada de ozônio? Na verdade, não existem buracos na camada de ozônio, e sim regiões em que a concentração de ozônio diminui e a camada fica mais fina. Por esse motivo, os raios ultravioletas passam em maior quantidade, causando aumento de casos de câncer de pele, ok? Então, podem perceber que de um tempo para cá, tem tido muitos casos de câncer de pele, e é exatamente por esse fator. Por quê? Grande quantidade, grande concentração de raios ultravioleta, pessoa que não costuma ou passa com pouca frequência protetor solar, fica muito exposto à radiação ultravioleta. Vocês podem perceber que pessoas que trabalham frequentemente se expondo ao sol, como por exemplo pedreiro, lixeiro,
Todas as pessoas que trabalham lá embaixo do sol sempre usam calça comprida, bota, blusa de manga, chapéu. Aí você pensa, tá doido? Um calor do caramba e a pessoa toda encapuzada? Sim, ele prefere estar sofrendo de calor, que na verdade às vezes nem é tanto assim, do que tá recebendo grande radiação ultravioleta e poder ter problemas futuros, tá? Bem, dando continuidade, então buraco na camada de ozônio, os principais causadores são gases produzidos industrialmente, chamados CFC, que é o clorofluorcarbono. Hoje em dia, os refrigeradores e os ar-condicionados são construídos com materiais substituindo o clorofluorcarbono. Mas antigamente, as geladeiras, ele tinha no material do motor, tinha grande quantidade de clorofluorcarbono. E quando estragava a geladeira, o pessoal largava, jogava no lixo, né? E esse clorofluorcarbono se dissipava no ar e subia até o ozônio, tá? Hoje em dia, os materiais são outros. Esses gases são utilizados em aerosóis. Aquele desodorante spray também era com grande quantidade. Hoje em dia ainda é usado, mas em pequena concentração, tá? Ou seja, evitem descartar de modo incorreto esses materiais. Refrigeradores, condicionadores de ar e na fabricação de espuma, plástico e isopor. Isopor é um problema sério, o descarte dele. Esse material não tem como ser reciclável e cada vez que você descarta esse material, ele sempre vai incidir na liberação de clorofluorcarbono. Mesosfera, que é a terceira camada. Esta camada tem início no final da estratosfera e vai até 80 km acima do solo. A temperatura na mesosfera varia entre 10 graus Celsius até menos 100 graus Celsius. É onde ocorrem as estrelas cadentes, quando rochas que penetram na atmosfera terrestre se incendeiam devido à enorme resistência do ar. Galera, então mais uma importância da nossa atmosfera. A nossa atmosfera, além de ajudar a ter uma grande concentração de oxigênio no planeta Terra, além de filtrar a radiação ultravioleta, ele também nos protege de bombardeios de meteoros, ok? Na verdade, de meteoroides. Esses meteoroides, alcançando a nossa atmosfera, ou seja, entrando na nossa atmosfera, eles passam a ser chamados de meteoro. E esse meteoro, alcançando a mesosfera, ele aparece com riscos no céu, que as pessoas chamam de estrela cadente. Nem sempre eles alcançam o solo, mas quando alcançam o solo, eles passam a ser denominado meteorito, tá? Então, meteoroide é quando ele ainda está fora da nossa atmosfera. Alcançou a nossa atmosfera, atravessou, ao chegar à mesosfera, ele passa a ser chamado meteoro, que é o que chamamos de estrela cadente. E quando alcança o solo, passa a ser denominado meteorito. Galera, vou dar continuidade na próxima aula das últimas camadas da atmosfera e falar sobre por que o céu é azul, ok? Beleza, e até mais.